Caríssimos fiéis, diante da liturgia do Natal do Senhor, um dos grandes mistérios que devem nos tocar é o mistério do perdão, o mistério do fato de que nosso Senhor Jesus Cristo quis descer do céu, se fazer um de nós, a fim de nos levantar da miséria a qual nós tínhamos chegado. Ele veio para pagar uma dívida que ele não devia, porque nós devíamos uma dívida que não podíamos pagar. Repito para que essa verdade seja gravada em nossos corações. Ele veio pagar uma dívida que não devia, porque nós devíamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Milênios haviam se passado desde o pecado de nossos primeiros pais até que o Redentor viesse ao mundo. Foram milênios do homem sendo totalmente incompetente para consertar a bagunça que ele havia feito. Foram milênios do homem caindo nos pecados da idolatria, nos pecados da carne, enquanto Deus buscava enviar profetas, buscava enviar seus anjos para que o homem permanecesse minimamente fiel ao Senhor. O próprio povo escolhido caía constantemente na idolatria e nos mais baixos pecados da carne, mesmo com reiteradas advertências e castigos enviados da parte de Deus. E tudo isso justamente após o pecado original, pecado de desobediência, de revolta contra Deus, que introduziu a morte e a malícia no mundo. Quando nós consideramos a grandeza de Deus Todo-Poderoso, a grandeza de Deus perfeito e infinito, poderíamos até talvez nos questionar, mas tudo isso por causa de uma fruta? O que é comer uma fruta? Mas o pecado original, comer do fruto proibido por Deus, foi isso. A questão é que esse era o único pecado que Adão e Eva podiam cometer. Afinal, todo o resto era consolação e felicidade. Tudo o mais estava perfeitamente ordenado para a glória de Deus. Mas a única coisa que lhes fora ordenado não fazer, eles fizeram. A única maneira possível de ofender a Deus, eles fizeram. E quando se considera a grandeza de Deus, meus caros, a sua infinitude, um pecado do homem não é capaz de ser reparado ou compensado por um homem. A ofensa se mede pela dignidade da pessoa ofendida. Nós temos, de um lado, uma criatura finita, que é o homem. Afinal, o homem teve um começo, o homem foi criado, o homem depende de Deus para ser mantido na existência. Nós não somos infinitos, não somos eternos como Deus é, e certamente não somos todo-poderosos como Ele é. Eis que então uma criatura finita, criada, ofende um Deus infinito. E ainda ofende com uma plenitude de conhecimento e uma plenitude de malícia.
Tudo ou mais no Jardim do Éden estava ordenado para conduzir tranquilamente nossos primeiros pais à salvação. Eles escolheram deliberadamente acreditar na mentira. Eles escolheram deliberadamente ir contra a verdade manifesta por parte de Deus. Agora, como uma criatura finita vai dar algo de igual ou maior valor do que foi a sua ofensa? Não há maneira de o homem ter meios de pagar essa dívida. E assim o homem depende de Deus para que essa dívida seja paga. E a isso Deus não está obrigado. Trata-se de uma atitude, de uma iniciativa plenamente gratuita da parte de Deus. Nada em justiça compele Deus a vir a nosso socorro. Não há nada em justiça da parte de Deus para que o compila a perdoar o nosso pecado. É um dom totalmente gratuito, porque nós devíamos uma dívida que não podíamos pagar. Não havia como pagar a Deus esse preço infinito da justiça ofendida. Por isso que da parte de Deus Ele nos enviou o Seu Filho. Ele enviou o Verbo eterno, feito carne, para fazer essa reparação por nós. Um ser que é infinito para pagar uma dívida que era infinita, por puro amor e misericórdia pela criatura finita. Deus foi ofendido para que essa ofensa fosse reparada em justiça. Exigia-se um sacrifício infinito e então Cristo veio ao mundo. E vindo ao mundo, meus caros, Ele compra a nossa alma. Compra a nossa alma na adversidade e Ele compra a nossa alma do espírito de adversidade. Ele a compra para dar a nossa alma a Deus. Ele toma para si toda a nossa fraqueza, com exceção do pecado. Ele não se torna apenas um homem, ele se torna o mais pobre dos homens. Ele não se torna apenas um homem em um estado adulto, pronto para enfrentar o mundo. Ele se torna um bebê, assume a natureza de uma criancinha, um bebezinho que sente frio, fome, que sente o incômodo de nascer sobre a palha em uma noite fria do inverno no deserto de Belém. Ele assume toda a nossa fraqueza para pagar por nossa fraqueza nessa sua vinda ao mundo. E essa sua vinda, meus caros, não se resume àquela noite em que nasceu na gruta de Belém. Sua vinda é contínua, insistente, arrebatadora. Esse seu apelo para pagar a dívida de cada um de nós é contínuo. E este apelo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo é avassalador. Ele simplesmente continua vindo até nós reiteradamente. Durante milênios, o homem permaneceu privado da recompensa eterna para a qual ele fora criado. Deixado a sua sorte nas trevas e sombra da morte, ele era incapaz de reparar por seus pecados e reiteradamente rebelava-se contra Deus pela infidelidade e merecendo justos castigos. Até que o Verbo pronunciou o seu ecce venio, eis que venho para fazer a vontade do Pai. Eis que o Verbo, que é Deus desde toda a eternidade,
veio dar um basta na escravidão do pecado a qual o homem estava sujeito e entregar-lhes na mão do Pai. Eis que o Verbo veio, se fez carne, para dar a graça ao homem, como que dizendo: eis que te dou isso que lhe falta, e ao te dar isso, desejo que tu te tornes, por fim, um homem honesto. Eis que sano a tua dívida e compro a tua alma do espírito de adversidade e a entrego nas mãos de Deus. É justamente isso que o menino Jesus diz a cada um de nós em sua singela manjedoura. Eis que eu te dou o que te falta. Agora, faça a tua parte e te torne um homem honesto. Nós podemos até querer nos reerguer de nossa vida de pecado. Muitas vezes ainda vamos à igreja, ainda praticamos a fé. Mas há muitas vezes em todas as nossas vidas, onde a tentação, o mundo, as más companhias ou a nossa própria carne inclinada ao pecado ou apenas nossa própria má vontade nos chamam para não fazermos a nossa parte, para deixarmos Deus de lado, como se Ele não levasse a gente tão a sério, como se Ele não tivesse esta seriedade de realmente achar que nós vamos mudar. Nós meio que nos conformamos na ilusão de que Deus não espera tanto de nós. E somos, então, mesquinhos com este presente. E o deixamos de lado. E nos esquecemos de Deus. No entanto, meus caros, a realidade é outra. Haverá sempre uma outra ocasião em que a consciência nossa vai acusar esta inimizade que nós mesmos criamos com aquele que quer verdadeiramente nos resgatar. A realidade é que nós passaremos pela igreja e a nossa fé nos indica que Deus está aqui, no tabernáculo, esperando verdadeiramente por cada um de nós, que nós nos unamos a Ele, por meio de uma boa confissão e por meio de uma boa comunhão. Deus nos espera nos sacramentos. Deus nos espera no tribunal da confissão. Deus nos espera na mesa da comunhão. Deus nos espera no alto do altar, ou seja, Ele nos espera do alto da cruz. Deus está sempre fazendo este apelo implacável à nossa alma, para que a nossa alma seja resgatada do espírito de adversidade, para que nós nos tornemos justos e, portanto, amigos de Deus. E então, ano após ano, é a mesma mensagem que o menino Jesus nos envia da gruta de Belém, é o mesmo apelo que ele nos faz de sua manjedoura. Temos o Natal, celebramos o Natal, vemos, contemplamos o presépio, vemos o menino Deus entre os animais na manjedoura. Nós temos Deus que se fez um recém-nascido,
O recém-nascido que passou frio entre os animais, sobre a palha, que chorou como chora um recém-nascido, que é exposto ao frio. Quem pode recusar o desamparo de um Deus que se coloca em tais condições? Nenhum de nós pode. E seríamos pessoas de coração bastante frio e duro se o recusássemos. E nosso Senhor nos atrai para si, fazendo-se um Deus que padece de nossos sofrimentos. Ele faz seu apelo, faz esse apelo para nós. Ele nos diz: abandone as ilusões do pecado, abandone a escravidão do demônio, abandone a manipulação do mundo, abandone esta vida de angústia, tristeza e escravidão. E mesmo que as pessoas queiram deixar seus ouvidos surdos a este chamado, mesmo que as pessoas busquem evitar essa graça de Deus, ela simplesmente continua vindo até elas, continua vindo enquanto há tempo, enquanto há vida. E aqui vejamos claramente como nós temos na nossa vontade algo de misterioso. É a única coisa que temos que Deus realmente quer. Nós podemos fazer todos os tipos de doações, até doações para a igreja. Poderíamos doar todo o nosso tempo ao serviço da igreja, ao serviço dos pobres. Poderíamos fazer grandes sacrifícios por generosidade para as outras pessoas. Poderíamos fazer enormes penitências. Mas se de alguma forma retivermos o nosso desejo de servir a Deus, se nós retivermos, deixarmos de lado o desejo de evitar o pecado completamente, então nós não estaremos dando a Deus a nossa vontade total e completa. Não estaremos dando a Deus o nosso amor. Estaremos nos iludindo. Eu posso entregar meu corpo às chamas em sacrifício, como diz São Paulo, que se não tiver caridade, nada sou. Deus nos dá o seu amor e Ele quer unicamente isso, o nosso amor. E não porque Ele precise dele, mas justamente para nos dar a perfeita felicidade, para o nosso bem. E aqui um aspecto que deve chamar a nossa atenção. Apesar de tantas vezes nós pisarmos na bola, Deus nos leva a sério. E Deus nos leva tão a sério ao ponto de se entregar à cruz e derramar até a última gota do seu sangue, pensando em cada um de nós. Afinal, meus caros, vejamos bem, temos Deus eterno e infinito. Uma ofensa contra Ele tem um valor infinito e nenhum homem, nem mesmo todos os homens juntos, podem reparar essa ofensa. E o único que pode pagar essa dívida, reparar essa ofensa infinita, é o próprio Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o que Ele deseja é o nosso amor. Se o único desejo é a determinação de nossa vontade de segui-lo, abandonando a nossa vida de pecado. E isso para a nossa própria felicidade eterna. Nós somos pequenas e miseráveis criaturas. E, no entanto, há algo em nossa vontade que justamente Deus leva muito a sério. Deus leva verdadeiramente a sério o nosso amor. Por quê? Porque o nosso amor determina o nosso fim último, o fim para o qual nós somos criados. E Deus não brinca com o fim último.
Tanto Deus nos leva a sério que mesmo se fôssemos os únicos nessa terra, mesmo se fôssemos a única criação de Deus, Deus ainda faria o mesmo sacrifício para chegar à nossa vontade e obter nosso ato de amor. E isso pelo sacrifício de se deixar ser morto na cruz por cada um de nós. Assim, meus caros, a cada ano no Natal, nosso Senhor faz esse apelo a nós novamente, para, por favor, desistirmos de nossa própria vontade humana para alcançarmos a verdadeira felicidade fazendo a vontade de Deus. Deus faz esse apelo novamente a cada um de nós para que desistamos de nosso próprio apego ao pecado, que, literalmente, pelo amor de Deus, desistamos de nossa própria mesquinhez em evitar servi-lo, que, por favor, pelo amor que Deus tem por nós, desistamos de todas essas coisas que nos afastam de Deus para nos entregarmos completamente a Ele e sermos verdadeiramente felizes nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.